Senhor Presidente do Governo, caros membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Estamos a viver por estes dias o Advento e, porventura, movido pelo significado da época, não resisto a fazer uma certa analogia entre o orçamento da região para 2017 e a troca de prendas no Natal, dizendo que este orçamento é uma má prenda do Governo Regional para os madeirenses. Depois de 5 anos de dupla austeridade e sacrifícios, os madeirenses mereciam outra consideração e respeito do partido que governa a região há quase 4 décadas. Foi já com mais de 6 meses de governação, mais precisamente a 6 de novembro de 2015, que o Presidente do Governo, Dr. Miguel Albuquerque, em declarações à imprensa, prometia aos madeirenses que a partir de 2016 entraria num novo ciclo de desenvolvimento económico e social, porque o Programa de Ajustamento Económico e Financeiro terminaria, dizia, em 31 de dezembro de 2015. Chegados aqui, a dezembro de 2016 e à discussão do orçamento para 2017, ou seja, ao segundo orçamento do dito renovado Governo Regional, constata-se que, afinal, o plano de ajustamento mantém-se vigente e ainda estão por remover a austeridade e as medidas extraordinárias. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, para que as coisas permaneçam iguais, é preciso que tudo mude. A frase lapidar de Giuseppe Lampedusa adequa-se na perfeição a este Governo Regional. Muito ainda permanece igual. As práticas, os vícios e as formas. Pior do que isso, a retórica do novo ciclo tem vindo a ser esmagada por uma confrangedora falta de iniciativa e ação. Tantas vezes temos ouvido este Governo dizer que é preciso pensar fora da caixa, mas é ele próprio que, a caminho do segundo ano de governação, se revela incapaz de ter qualquer golpe de asa. Pelo contrário, há uma mão cheia de promessas falhadas. A prometida descida da carga fiscal é uma miragem. O ferry, que era a grande promessa, mas o barco perdeu-se numa tempestade qualquer a meio do Atlântico, ou terá, porventura, entrado em doca seca e a culpa passou a ser de Lisboa. A alteração do modelo portuário ia avançar, empurrada por um slogan do Sr. Presidente do Governo, custe a quem custar. Mas a teia e os lobbies a que este Governo está preso já não é segredo para ninguém e deixa-o profundamente maniatado. O avião cargueiro apenas sobrevoou a quinta vigia para a fotografia da propaganda. A revisão do subsídio de mobilidade continua adiada e o novo hospital, depois do Governo da República ter assumido suportar metade do seu custo, da parte do Governo Regional há apenas uma profunda indecisão. Isto para lembrar apenas os casos mais badalados do falhanço deste Governo, porque existem muitos mais que são menos mediáticos, mas que revelam inércia, como a questão da coesão social e territorial. Matérias em que este Governo em nada se distingue do anterior. Não há aproveitamento das verbas disponíveis para regenerar as nossas cidades, as nossas vilas, as nossas aldeias. Igualmente, é preciso travar o processo de despovoamento e envelhecimento nos 3 concelhos a norte, Santana, São Vicente e Porto Muniz. Como contributo para esse objetivo, o CDS apresentará uma proposta que visa reduzir o IRC nas empresas instaladas ou que venham a se instalar nesses concelhos como forma de combater o despovoamento e garantir a coesão regional. É imperioso rever o subsídio de mobilidade até ao segundo trimestre de 2017. Precisamos trabalhar no sentido de garantir maior concorrência na linha e por isso não se percebe a forma atabalhoada com que o Governo praticamente matou o interesse da Ryanair, pois os madeirenses, mais uma vez, foram privados de saber o que se passou nas negociações entre o Governo e a empresa, que a região precisa tanto do pão para a boca para introduzir maior concorrência na linha e assim baixar os preços das viagens do Funchal para Lisboa.
Aliás, hoje, Sr. Secretário, ficamos a saber que os custos, que os preços praticados nos Açores são 44% daqueles que são praticados na Madeira. E foi o Sr. Secretário que, durante aqui no Parlamento, várias vezes desmentiu a oposição e, em particular, o CDS, que lhe dizia que os preços estavam acima do mercado e por isso é que nós dizemos que precisamos urgentemente de mais uma companhia para verificar aquilo que o Sr. Secretário tão bem sabe, que é um mercado de concorrência perfeita. Por isso, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a Madeira continua também a liderar o desemprego, à escala nacional, com mais de 20 mil desempregados, que não são chamados para a requalificação das suas competências. O custo de vida da região é superior em 30% ao do continente e a média salarial muito inferior à que é oferida no espaço continental. O acelerado processo de envelhecimento da nossa população não é acompanhado de promoção à natalidade. Os jovens continuam a procurar fora da Madeira o emprego que a região não consegue criar, porque a carga fiscal é ela incomportável, não há incentivos à economia, não há diferenciação fiscal, não há uma agência de investimento e, pasme-se, a verba alocada no orçamento até para a internacionalização da nossa economia é reduzida em 30%. Desce de 2,5 milhões para 1,8 milhão. O orçamento da região para 2017 é, pois, uma oportunidade perdida. Porque é um orçamento que não resolve as reais necessidades das pessoas, não ajuda as empresas, mantém a economia em estado anémico, é uma desilusão. A retórica oficial diz ao contrário, que o orçamento evidencia consolidação orçamental e redução da dívida. Pois bem, vamos então esmiuçar essa teoria com dados concretos. As responsabilidades totais elegíveis da região situam-se nos 6,8 mil milhões de euros. O Governo o que fez foi operações de troca comercial por dívida financeira, dando assim uma ilusão de redução da dívida. No exercício para 2017 está prevista uma operação financeira de 250 milhões de euros, que servirá apenas para pagar os outros 250 milhões de euros. Este orçamento falha pelo segundo ano consecutivo na redução da carga fiscal. Apesar da arrecadação da receita fiscal estar a aumentar para níveis recorde, o que o Governo faz apenas é uma redução tímida de 1 ponto percentual no primeiro escalão, rendimentos até 7.035 euros. E mantém todos os escalões sem qualquer descida, assim como não há uma redução noutros impostos, nomeadamente no IVA e no IRC. É fácil, pois, desmontar essa falácia de que este orçamento reduz a carga fiscal. Alguns exemplos. O IRC sobe 19%. Os impostos sobre os produtos petrolíferos, 3%. E o próprio IVA a subir na ordem de 1,1%. Por isso, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, o CDS mantém a sua convicção de que o Governo Regional tem condições para ir mais longe na redução da carga fiscal. Devia até, por uma questão de justiça e agradecimento à generalidade dos madeirenses, reduzir o IRS em 5% no primeiro, segundo e terceiro escalões, produzindo efeitos em todos os outros. Mas, em vez de baixar o IRS em 5%, o Governo optou por uma medida profundamente injusta e discriminatória. Em vez de compensar todos aqueles que foram chamados a pagar a austeridade, preferiu beneficiar apenas 19 mil funcionários públicos através de uma recuperação parcial do subsídio de insularidade, deixando de fora cerca de 100 mil contribuintes que vivem na Madeira, também pagam impostos e os custos acrescidos da insularidade. Nada mais discriminatório. Até aposto que o subsídio de insularidade que é pago de uma vez só será pago no mês de agosto, no mês que precede as próximas eleições autárquicas, para cativar e para enganar os votos e os madeirenses. São mais de 100 mil contribuintes que suportaram e continuarão a suportar em 2017 a mais pesada carga fiscal de todo o país. E a estes o Governo Regional acena-lhes com uma mão cheia de nada, quando o mais sensato era, pela via fiscal,
compensar todos os madeirenses e não apenas alguns. Era da maior equidade, Srs. Deputados, era da maior equidade e justiça fiscal que o Governo Regional aplicar os 2% do subsídio de insularidade em todas as tabelas do IRS. Todos beneficiariam, Srs. Deputados, todos beneficiariam. Também todos foram chamados a pagar. Evitava assim uma incomportável divisão dos madeirenses em madeirenses de primeira e madeirenses de segunda. Que fique claro, não está em causa o subsídio de insularidade. A questão é que o Governo tem a obrigação de lembrar-se de todos os madeirenses. Outra falácia. Dizem que este Governo é um orçamento de fomento económico e de competitividade das empresas. O facto é que o orçamento não remove medidas de austeridade do PAEF. O acréscimo de 15% nos impostos sobre os produtos petrolíferos mantém-se. Não há mexidas no IVA. O Governo tinha a obrigação de dar um sinal de esperança e de confiança, descendo a taxa mínima de 5 para 4, a intermédia de 12 para 10, medidas que são perfeitamente acomodáveis, como consta da proposta do CDS. Não há nenhuma medida para baixar o custo com o transporte de mercadorias. O avião cargueiro é cada vez mais uma miragem. O Governo Regional assumiu nesta Casa, quando interpelado pelo CDS há mais de um ano sobre as negociações entre a República e o Governo Regional dos Açores para o apoio à carga aérea, e foi respondido que estava tudo a ser tratado. Não é verdade. Afinal, os Açores resolveram que este era um problema grave para a sua economia e para as suas empresas, mas o Governo Regional da Madeira não assume que esta é mais uma promessa sua que falharam. A operação portuária continua presa às amarras que este Governo prometeu libertar, mas já se percebeu que é para continuar tudo na mesma. Tem um novo modelo de operação, se é um novo modelo de operação, as empresas têm que suportar custos elevadíssimos, sendo cada vez menos competitivas e as famílias pagando mais um custo elevado no país. A cereja em cima do topo do bolo em relação ao fomento da economia é esta: um orçamento para 2017 em que os investimentos na internacionalização das empresas e da economia reduzem em 30%. É caso para se dizer que a mudança de ciclo económico e social anda à deriva. Outra falácia: reforço das verbas para as funções sociais. A saúde recebe um reforço orçamental, mas é apenas para pagar dívidas e não para melhorar a qualidade de vida e os cuidados de saúde que são prestados às populações. Chega a ser indecoroso falar de reforço de verbas para as funções sociais, quando, sobre a vergonhosa lista de espera para a cirurgia, não há uma linha neste orçamento. O CDS é muito claro nesta matéria. É preciso prosseguir com o programa de recuperação de cirurgias, que este Governo interrompeu em 2016, e dotar o orçamento do próximo ano em pelo menos 3 milhões de euros para reduzir a extensa lista, aliviando a dor de quem sofre com a doença ou com a longa espera. Um orçamento que não atende às necessidades das pessoas é, pois, um mau orçamento. Mas são cada vez mais os profissionais de saúde que, numa atitude corajosa, retratam publicamente as profundas debilidades e problemas crónicos do Sistema Regional de Saúde. É gritante a falta de meios para que os médicos e enfermeiros possam garantir cuidados de saúde com qualidade e segurança. É o bloco operatório que mete água, são as sucessivas falhas de materiais, é a debandada de excelentes profissionais. Perante este cenário, esperava-se outra determinação do Governo, mas não. Observa-se um comportamento e fica-se com a sensação de que é o próprio Governo que parece estar nos cuidados intensivos. Na educação, antes do 25 de Abril, a Madeira era a região com maior taxa de analfabetismo do país. Em 40 anos de autonomia e a democracia, não fomos capazes de abandonar outras lideranças nesta área sem reconhecer os seus avanços. Têm surgido alguns indicadores que ajudam a acreditar que somos capazes, mas o facto é que em 40 anos não descolamos da região no que toca ao abandono escolar e no que toca ainda
à menor taxa de licenciados. Temos que melhorar nesta área e falhar na educação, é falhar em todo o resto. Por isso, senhoras e senhores deputados, há setores onde também é necessário uma atenção especial. Na agricultura e nas pescas. Na agricultura, onde é necessário uma atenção especial ao PRODERRAME e onde não se vê essa medida de forma clara. Por isso, eu termino, Sr. Presidente, dizendo que este orçamento parece um concurso de bandas. Uma das bandas que subiu ao palco, tocou o seu número, mas sabendo que as coisas não corriam bem, pediu para que a mesma fosse repetida. Consultado o júri deu a palavra, mas a impressão que ficou foi de que o toque era o mesmo. Por isso, aquilo que nós dizemos é que este orçamento é uma grande oportunidade perdida para mudar e fazer melhor.